Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Tudo começa com um grupo de exploradores encontrando uma geleira da Era do Gelo, que contém uma garota dentro dele, uma antiga deusa que acabou dormindo por milhares de anos. Os homens ficam confusos e um deles manda alguém entrar em contato com a corte arcana quando a deusa pede pra eles trazerem o melhor jogador daquela era pra ela. Nesse mundo, os deuses vivem entediados e dão Arizes para os humanos, poderes sobre-humanos ou mágicos que os tornam apóstolos e dão capacidade para que possam desafiar os deuses em jogos. Atualmente, pela primeira vez, 3 jogos contra deuses ocorreram ao mesmo tempo, sendo um momento histórico onde pessoas do mundo inteiro param para assistir. Um garoto chamado Fei caminha pelas ruas quando passa por um telão que transmite os 3 jogos. Cada um deles possui vários jogadores que estavam se esforçando ao máximo para conseguirem vencer os desafios. Porém, apesar de todo o esforço, todos os mais de 100 apóstolos perdem ou desistem da vitória, finalizando os 3 jogos sem nenhuma vitória para os humanos. Fei termina de assistir a transmissão e decide seguir o caminho, já que ele também é um dos desafiadores, que inclusive é bem conhecido, porque várias pessoas da rua identificam um apóstolo. O cara vai até um local chamado Filial do Escritório da Ruim da Corte Arcana, onde outros desafiadores o reconhecem assim que chega. Fei é recebido pela gerente Miranda, uma pessoa que ele não via há 6 meses. Os dois entram no elevador e a gerente explica pra Fei que há um ano atrás, uma antiga deusa foi retirada de um solo permanentemente congelado, e ela pediu o melhor jogador daquela era, que com certeza é ele. Fei se lembra do ocorrido, assim como o fato da deusa ter sido levada até a Corte Arcana, por ser um local próximo onde ela foi encontrada. Então Miranda explica que se trata de uma deusa peculiar, porque no passado ela se escondeu durante um pega-pega com humanos, mas pegou no sono enquanto se escondia e tirou um cochilo congelante de 3.000 anos, e ao que parece, ela é o avatar do fogo em forma de dragão. A gerente também explica que a garota é uma ex-deusa que teve seus poderes enfraquecidos, embora ainda seja bem poderosa, e por isso ela não deve ser enfurecida, porque poderia facilmente transformar a cidade em cinzas. Fei pergunta por que eles estão lidando com uma deusa tão perigosa assim, e Miranda diz que no começo ninguém sabia da capacidade dela, mas agora eles querem que ele fique de olho na garota. O cara fica em pânico ao saber que tinha ido até lá para ser vigia de uma deusa. Miranda explica que os humanos ainda desconhecem o motivo dos seres espirituais superiores, os deuses, terem descido à Terra, e por isso eles querem descobrir a razão da deusa ainda estar lá, sendo que ele é o único capaz de realizar essa tarefa. Fei entende que é o mais qualificado, porque o poder dos deuses é grande demais e podem destruir os humanos facilmente, mas como ele possui o Arize, que não morre, é o ideal para lidar com a garota, e Miranda conta que foi a própria deusa que o escolheu. Em seguida, os dois entram na sala onde a deusa estava aguardando, e Fei repara nos milhares de jogos que estavam por toda parte, observando que ela claramente ama jogos. Então ele pega 2 dados e joga eles para cair nos números que deseja. Miranda estranha como ele conseguiu fazer isso, e Fei explica que basta deixar o lado oposto dos números que deseja virados para cima, e jogar os dados com a força perfeita para darem meia volta. Nesse momento, a deusa aparece e Fei na mesma hora repara a semelhança que ela tem com uma mulher que ele conheceu quando criança. Miranda o apresenta como o melhor jogador, que conseguiu vencer 3 jogos contra deuses, nos 3 anos que se tornou um apóstolo, e conta que ele foi designado a supervisor. Miranda apresenta a deusa, que se chama Leolicia, e pede pro cara se apresentar para ela, porém Fei fica apenas paralisado, observando a semelhança dela com a pessoa que ele conheceu no seu passado. As 2 garotas não entendem o que aconteceu com Fei, e Miranda decide voltar pro seu trabalho e deixar os 2 a sós, para se conhecerem melhor, mas antes de sair, ela lembra Fei que ele deve dar o seu melhor como supervisor. Assim que Miranda deixa a sala, Leolicia voa mais pra perto de Fei e diz pros dois se entreterem em um jogo. O cara tenta dizer que eles podiam simplesmente conversar, mas a deusa diz que eles vão se apresentar em um jogo. E assim, Leolicia começa a arrumar algumas cartas na mesa, enquanto Fei se pergunta se aquilo vai ser um dos jogos contra deuses, já que eles não estavam no Elementos, onde os desafios acontecem. Então o cara repara que as cartas possuem palavras escritas como nomes, idade, cidade natal, sonhos e hobbies. A deusa conta que fez aquele jogo quando estava entediada e que ele se chama Jogo da Memória de Apresentação, que possui as mesmas regras de um jogo de memória com baralho, mas ao invés de pegar números iguais, deve pegar um par de temas da autoapresentação, sendo que quando isso acontece, o outro deve se apresentar de acordo com a carta, ou seja, se ela tirar o par de cartas de cidade natal, por exemplo, ele deve falar de onde veio. Após explicar as regras, Leolicia começa a embaralhar as cartas enquanto pede pra Fei responder o que der nos pares com sinceridade. O cara concorda, mas pede pra ela embaralhar novamente as cartas, porque ele decorou a posição delas quando a deusa as colocou em cima da mesa,
para explicar as regras, e acompanhou com o olhar enquanto estavam sendo embaralhadas, sendo um antigo hábito de quando treinou com uma pessoa no seu passado. Leolisha fica impressionada com a habilidade de Faye e admira ele querer jogar de forma justa e não ter trapaceado para vencer. Então a deusa acha um desperdício eles jogarem uma mesa e usam poder para fazer todas as cartas flutuarem e rodarem no ar. Faye observa que ele jamais esquece uma carta e com certeza sua adversária também é assim, e daquela forma dificultaria as coisas, porque elas vão trocar continuamente de lugar. A deusa ainda decide adicionar mais uma regra, limitar os participantes a um turno único, diferente de um jogo de memória comum, onde quem consegue encontrar um par pode repetir a jogada, e Faye observa que isso faz com que aquele jogo seja muito mais do que apenas memorização, o que deixa os dois bem empolgados para jogar. Enquanto isso, Miranda observa eles através de uma câmera escondida. Faye é o primeiro a jogar e tira as cartas da cidade de Natal e do tipo sanguíneo. Por conta do tema, ele pergunta se os deuses possuem sangue. A garota explica que sim, e que é mais quente do que lava, sendo que uma simples gota é capaz de fazer aquele prédio derreter, mas se ele quiser saber mais, vai precisar do par de tipo sanguíneo. Em seguida, Leolisha pega uma carta de nome e a outra da cidade natal. Então, tendo o primeiro par de cartas revelado, a deusa pergunta se Faye sabe a posição delas, e o cara as retira sem a menor dificuldade. Então Leolisha responde que a sua cidade natal, assim como a da maioria dos deuses, fica em Elementos, o local que os humanos chamam de reino espiritual superior, e precisam usar uma porta especial para entrarem. Enquanto os dois jogam, Miranda lembra que todos os jogos contra deuses ocorrem em Elementos, e como premiação pela vitória, os apóstolos podem usar parte do seu Arise no mundo real, sendo que quanto mais vitórias adquirirem, mais poderão usar os poderes, que são necessários para descobrir terras inexploradas, sendo que nesse mundo, 93% do planeta ainda não foi explorado e possui grandes criaturas por toda parte. Além disso, os apóstolos perdem o direito de jogar após terem 3 derrotas e completam o jogo com 10 vitórias, a qual possui a celebração como prêmio, algo que a humanidade não sabe o significado, já que ninguém jamais conseguiu ter tantas vitórias, mas Miranda pensa que talvez Faye seja capaz de cumprir esse objetivo. De volta ao jogo de memória, Faye comenta que ficou surpreso com a forma da Leolisha responder à sua cidade natal, sem hesitar, e a deusa lembra que é a regra do jogo e que as regras não são meras restrições, mas sim uma forma de entreter. Depois, ela consegue o par das cartas de nome. O cara lembra que ainda não tinha se apresentado e explica que seu nome é Faye Theophilus. A deusa então pergunta se ele tem algum apelido. Faye nega, porém isso faz ele observar que o jogo não necessita só de memorização, mas também pensar em quais perguntas vai fazer com os pares de cartas que adquiriu, para abranger quantas questões quiser. Além disso, como o objetivo é conhecer o adversário, mesmo que saiba a posição de um par de cartas, deixar de pegar algumas pode ser a chave para a vitória, porque deve escolher bem o tema das cartas que pegar para conseguir o máximo de informações possíveis, já que cada jogador possui apenas um turno por rodada. Após um tempo jogando, Faye descobre onde estão as cartas de que precisa, mas nesse momento Leolisha consegue um par que ele desejava, uma carta em branco que permitia fazer qualquer pergunta, sendo semelhante ao Coringa de um baralho comum. A deusa comenta que queria muito aquele par de cartas e lembra Faye que pediu para ele responder as perguntas com honestidade. Então na mesma hora a garota muda de expressão e pergunta qual é o verdadeiro motivo para Faye estar querendo se aproximar dela, deixando claro que não vai permitir que ele minta. Faye observa o poder que a deusa claramente possui e lembra novamente da pessoa do seu passado. Em seguida, o cara observa que os dois estavam atrás do par Coringa e que ele está se divertindo com o jogo, e por isso, decide apenas ser sincero. Então Faye conta que sua função é ficar de olho em Leolisha, porque a Miranda quer saber quem ela é e quais são seus objetivos. A gerente entra em desespero, pensando que aquilo vai fazer a deusa se enfurecer e transformar a cidade em cinzas, mas ao contrário disso, Leolisha diz que já esperava por uma resposta como aquela, e agradece a sinceridade de Faye e por os dois terem jogado juntos. Leolisha diz que não faria uma pergunta como aquela a um humano que não conhece, e pede pro cara chamar só de Lisha, porque ele não precisa ser formal com ela, já que respondeu sua pergunta à altura do objetivo do jogo, e essa distância entre eles impede de se divertirem direito. Em seguida, Leolisha flutua os pares de cartas que Faye conseguiu, sendo sonhos, cidade natal e hobbies. Então o cara conta que percebeu que o objetivo do jogo não é simplesmente pegar os pares, diferente do jogo de memória original, porque não fazia sentido ele pegar as cartas como nome, se já sabia como a adversária se chama. Afinal, aquilo não daria nenhuma informação nova, e ele teria apenas desperdiçado o seu turno, sendo que aquela regra adicional de ser sempre turno único fez os dois serem obrigados a colocarem sempre na balança as cartas e informações que eles desejam adquirir. Faye admite que aquele foi um reajuste divertido, então Leolisha pergunta o que o cara queria perguntar caso tivesse conseguido as cartas em branco. Afinal, para descobrir seus objetivos como ele queria, bastava ter os pares de cartas dos sonhos.
Percebendo que Leolixa estava disposta a tirar sua dúvida, Faye pergunta por que a deusa fica naquele mundo e não volta para Elementos, e qual o motivo dela ter escolhido ele entre tantos outros apóstolos mais habilidosos. Leolixa explica que Faye é a única iniciante que possui 3 vitórias, sendo algo que pouquíssimos conseguiram dentre um século, e por isso ela deseja zerar o jogo dos deuses com ele. A garota conta que foi pra Terra para brincar com os humanos, mas descobriu que não é possível retornar para o seu mundo e voltar a ser uma deusa sem conseguir as 10 vitórias necessárias no jogo dos deuses. Faye fica surpreso e pergunta se ela sabe o que é a celebração, o prêmio para quem consegue as 10 vitórias. A deusa confirma e explica que a teoria que os humanos fizeram está quase certa. Os deuses vão realizar um desejo do apóstolo, que conseguir zerar o jogo, mas diferente do que a humanidade deduziu, não se trata de um único desejo, e sim de quantos o vencedor desejar fazer. Em seguida, a garota puxa ele e o leva até a entrada do portão divino, que ele reconhece ser o centro de mergulho. Leolixa então diz que ela esperou muito tempo por um humano como ele. Depois, os dois atravessam um portão divino e vão parar no reino espiritual superior, onde possui uma criatura enorme. Antes que Faye conseguisse processar o que estava acontecendo, uma criatura pequena anuncia o começo do jogo, um pega-pega dos deuses. O deus causa uma pequena destruição nos prédios ao redor, fazendo com que vários pedaços da construção caiam em cima dos participantes e todos começam a usar seus arizes para se protegerem. Lesha estranha Faye não está usando seu poder e ele explica que seu arize é da imortalidade. Nesse momento, um enorme pedaço dos destroços começa a cair bem na direção da garota. Faye fica preocupado, mas Lesha destrói a pedra facilmente, o que faz ele se lembrar que ela é uma antiga deusa. A garota então diz que não consegue usar 100% do seu poder, e acha fofo o cara ter se preocupado com ela. 10 minutos atrás, quando Faye e Lesha passaram pelo portal e chegaram em Elementos, o cara observa que aquele lugar parece um pouco com a cidade, e a garota deduz ter algo a ver com o deus daquele jogo, apesar dela não ter certeza, já que não conhece todos os deuses. Em seguida, os dois veem os outros participantes e Faye cumprimenta uma garota chamada Asta, e explica pra ela que ele mal voltou e já foi arrastado até o reino espiritual superior. Lesha aproveita para se apresentar também, todos se assustam ao ver que a antiga deusa estava lá. Ela explica que vai participar do jogo, mas tranquiliza eles dizendo que vai estar no time dos humanos. Nesse momento, a pequena criatura aparece dando boas-vindas a todos e se apresentando. Ela conta que se chama Mip e mora nos territórios do deus Titã, e como já tinha dado a hora, nenhum apóstolo poderia se inscrever mais para aquele jogo. Então, com as inscrições encerradas, totalizando 18 participantes, um deles inicia as gravações para que o jogo seja transmitido para o restante do mundo. Miranda assiste a transmissão, mantendo a esperança de que Faye é capaz de cumprir a missão da humanidade, vencer nos jogos dos deuses. Mip informa que vai dar as instruções do jogo e um homem lembra que o deus Titã gosta de jogos de batalha. Então uma garota analisa os antigos jogos contra aquele deus, percebendo que com aquele número de participantes, eles vão ter 14% de vitória. O homem mantém as esperanças, já que suas chances aumentam em um jogo de luta tendo Lisha ao lado deles. Porém, Mip avisa que o Titã cansou de jogos de batalha, e por isso aquele vai ser um pega-pega dos deuses, um jogo que nenhum dos participantes tinha ouvido falar até então. Faye pergunta se era como um pega-pega normal que aconteceria dentro da área dos prédios, e Mip confirma, deixando claro que não é permitido sair da área com luz. Porém, diferente de um pega-pega normal, é possível eles perderem sem serem pegos. E assim, Mip termina de explicar as regras do jogo, sem revelar o outro jeito de perder e sem contar o que eles teriam que fazer para vencer. Para piorar, todos teriam 5 minutos para fugirem, mas o Titã fica sem paciência para esperar o tempo passar e começa o jogo antes deles terem os minutos para correrem. De volta pro presente, os participantes têm dificuldade para escaparem do Titã, que persegue eles em alta velocidade. Então todos se espalham e tentam se misturarem com as sombras dos prédios ao redor, ficando outros 4 jogadores com Faye e Lisha, incluindo Asta. Um deles sugere que o grupo se esconda dentro dos prédios, porque apesar de ser um pega-pega, é mais seguro se esconderem. Asta acha uma boa ideia e começa a ir em direção à entrada de um prédio, se afastando do grupo. Porém Faye pede para ela esperar e explica que isso não parece uma boa ideia, já que o deus sabe a localização aproximada deles. Nesse momento, o Titã aparece e vai na direção da garota, que não tem tempo nem para tentar correr. Todos pensam que Asta vai ser desclassificada do jogo, mas ao invés disso, ela continua em Elementos e seu corpo se torna vermelho. Em seguida, a magia de vento da garota começa a sair sozinha e atacar seu grupo. Com isso, Faye imediatamente percebe que os jogadores que foram pegos pelo deus se tornam aliados dele, sendo essa uma das regras que Mip deixou oculta. Asta manda todos fugirem para longe, mas com seu corpo se mexendo sozinho, ela acaba acertando 3 jogadores, que ficam enfileirados em uma parede. Titã aproveita o momento para pisar em um deles, porém, ao fazer
fazer isso, os outros dois que estavam do lado imediatamente se tornam aliados do deus também, mesmo sem terem sido atacados. Então Lixa e Fei correm pra longe, afinal os dois eram os únicos que sobravam por perto e aquele local claramente não era mais seguro. O Titã persegue os dois quando de repente muda de ideia e vai em busca de outro alvo, mas Asta aparece para dar sequência à perseguição. Enquanto fogem, Fei observa que em apenas poucos segundos, o jogo passou de 18 contra 1 para 14 contra 5, e caso os outros também sejam pegos, vai ficar 17 no time do deus contra os dois. Além disso, o cara percebe que só a metade do corpo de Asta ficou vermelho, o que significa que ela não estava fora do jogo completamente. Então, com apenas um olhar para Lixa, sua parceira entende o que ele estava pensando. Os dois apertam um passo para se esconderem da Asta e ataca a garota com a lixeira, tapando o corpo dela como forma de a impedir de soltar sua magia de vento. Em seguida, Lixa toca a Asta, o que faz com que a garota volte pro time dos humanos. Por eles terem descoberto a segunda regra oculta, que permite que eles recuperem os jogadores perdidos, Titã passa a ver os três como alvos principais e volta a persegui-los. Por segurança, Fei pede pra Asta se esconder em algum lugar, ficando só ele e Lixa para escaparem do deus. E assim, os dois voltam a fugir, e Lixa observa que eles estão apenas correndo, mas não sabe ainda como vencer. Fei ainda lembra que Mip disse que era possível eles perderem mesmo sem serem pegos, e por isso eles têm que descobrir a condição para a vitória o quanto antes. Como os dois estavam pensando em completa sincronia, Lixa observa que eles pensam igual e que Fei tá levando o jogo bem a sério. O cara confirma e diz que aquela partida tá bem emocionante. A antiga deusa fica feliz e diz que quando os humanos levam os jogos contra deuses a sério, eles ficam mais divertidos, o que acaba fazendo Fei se lembrar da garota do seu passado, que dizia que jogos são para se divertir. Porém, apesar de estar achando aquele jogo emocionante, Fei ainda queria descobrir a condição para vencer. Os dois continuam correndo até que são cercados pelos outros 15 jogadores que acabaram sendo pegos, ou seja, restavam apenas Fei, Lixa e Asta na equipe dos humanos, totalizando 3 contra 16, contando com o Titã. Então os dois fogem para dentro de um prédio e a deusa destrói a ligação que ele tinha com o prédio vizinho, para impedir que os aliados do Titã os sigam, o que faz eles ganharem alguns segundos. Porém o deus também estava a caminho e eles ainda tinham que descobrir como vencer. Ao refletir sobre isso, Fei percebe que eles precisavam fazer os jogadores mudarem de lado, desvendando finalmente todas as regras ocultas daquele jogo, que era uma mistura de pega-pega, esconde-esconde e um outro jogo, que ele nem precisa dizer qual é, porque Lixa entende o que o cara quis dizer na mesma hora. E assim, sabendo o que eles tinham que fazer para vencer, os dois se separam, com Lixa ficando encarregada de atrair os outros jogadores para fora do prédio, enquanto Fei decide subir até o terraço. Ao mesmo tempo que os dois seguem com o plano, o deus Titã destrói todos os prédios ao redor, e Fei percebe que ele tá planejando dar um checkmate naquele jogo, e torce para que os dois consigam realizar o plano a tempo. Em seguida, assim que chega no terraço, o Titã termina de destruir os prédios em volta e vai até o único que sobrou, onde Fei tá, para acabar com o jogo com as próprias mãos. E assim o deus acerta Fei, fazendo todos os outros jogadores lamentarem por terem um jogador a menos no time dos humanos. Porém, diferente do que todos pensam, o cara continua na mesma equipe graças ao seu poder de não morrer, porque seu Arise na verdade é favorito de Deus, que permite que ele escape daquela regra de pega-pega do jogo. Mas ainda assim, até o momento, o jogo tá 16 contra 3. Porém, Fei diz pro Titã que, diferente do que ele pensa, aquilo tá prestes a mudar, porque o jogo oculto naquele pega-pega é reverso. Então o cara explica que ao longo do jogo ele percebeu que aquela cidade simboliza um tabuleiro e eles são as peças. O time do deus joga primeiro e toma as peças pra si, que é quando a pessoa é tocada. Depois os humanos jogam e conseguem fazer os jogadores retornarem pro time dos humanos, como se a peça virasse. Além disso, reverso é um jogo que termina quando o tabuleiro fica cheio e não é mais possível ter jogadas. E naquele cenário é quando todos os prédios são destruídos, onde o vencedor é quem tiver mais peças no tabuleiro. Além disso também, Fei explica que quando um cara foi tocado pelo Titã e os outros dois trocaram de time também, mesmo sem terem sido tocados, foi por terem sido jogados na parede de forma que ficassem enfileirados, de um jeito que, segundo as regras de reverse, virariam pro time adversário. Então o cara finalmente revela que seu objetivo era distrair o Titã para Lixa e Asta entrarem em ação. Nesse momento as garotas saem dos esconderijos e Asta joga 7 participantes na parede, deixando eles enfileirados como da última vez. Em seguida elas tocam em 2 pessoas, fazendo com que todos das fileiras sejam revertidos, mudando o placar para 10 humanos contra 9 do time do deus, bem a tempo do último prédio desabar por completo. E assim o jogo termina com os humanos sendo os vencedores, por serem os que mais têm peças no tabuleiro, com o deus Titã aceitando a sua derrota. Com o fim do jogo, todos voltam pro mundo dos humanos e Miranda comemora a vitória, já que fazia 35 dias que a humanidade não vencia os jogos contra os deuses, o que fez com que o pega-pega tenha
tenha recebido a maior audiência do mundo. Ela agradece Faye por ter dado a eles aquela vitória e pergunta como foi pra ele ser parceiro da antiga deusa, porque os dois estavam em tanta sincronia que nem parecia uma dupla recém-formada. Faye diz que foi incrível a forma que os dois se entendiam apenas com um olhar e comenta que a antiga deusa é realmente impressionante, como se essa fosse a razão do resultado em equipe deles. Porém, Miranda fala que não acha que isso aconteceu por ela ser uma ex-deusa, mas sim porque foi ele e Lisha trabalhando juntos. Ela também conta que a antiga deusa costumava jogar sozinha antes de conhecer ele, fazendo o cara se lembrar do seu passado, quando ele também jogava sozinho. Miranda continua dizendo que mesmo nessa época, Lisha era bem forte e não tinha oponentes, mas agora que os dois estão trabalhando em equipe, Faye pode finalmente realizar seu sonho de zerar o jogo dos deuses e ganhar o prêmio que quiser. Depois, Faye vai até o quarto de Lisha, onde se encontra com a antiga deusa, que estava assistindo as gravações do jogo de pega-pega pela quarta vez, para analisar o que os dois poderiam ter feito de diferente. Lisha decide aproveitar aquele tempo para saber o que Faye deseja conseguir ao zerar o jogo, afinal ela queria voltar a ser uma deusa por completo, mas ele ainda não tinha contado o que gostaria de receber como recompensa. Então o cara explica que deseja encontrar uma pessoa com quem ele costumava jogar quando era criança, que ensinou para ele tudo sobre os jogos. Faye conta que apesar dele sempre perder em todos os jogos, a mulher aceitava todos os desafios dele com um sorriso, até que um dia ela foi embora prometendo que os dois se veriam novamente, e desde então ele deseja rever a pessoa para agradecer, afinal ela foi a responsável por ele ter chegado onde ele está. Lisha acha um desejo interessante, mas pergunta para Faye se ele tem alguma outra pista além do fato dela jogar, porém o cara conta que não sabe qual é o nome dela, e nem se lembra do seu rosto ou voz, sendo que a única coisa que ele lembra é que a mulher tinha cabelos vermelhos assim como a Lisha. Faye conta que quando conheceu a antiga deusa, ficou se perguntando se as duas tinham alguma relação, mas Lisha lembra que ela ficou presa no gelo por 3.000 anos. Porém, apesar de não conhecer a garota, ela torce pra Faye conseguir realizar seu desejo de encontrar ela. Então Faye pensa que encontrar alguém que é tão parecido com a pessoa que procura pode ter sido obra do destino, e agora os dois são parceiros e vão lutar pra zerar o jogo dos deuses. Mais tarde, Lisha informa para Miranda que ela e Faye decidiram formar uma equipe, porém a gerente explica que só os dois não alcançam o número mínimo de participantes necessários para os jogos. Faye explica que eles foram até lá exatamente porque ela sabe dizer melhor quantas pessoas dois vão precisar ter na equipe. Então Miranda reclama com eles, porque ela já estava de pijama e pensou que finalmente ia poder descansar depois de um longo dia de trabalho. Em seguida, ela começa a reclamar com os dois por estarem incomodando ela e eles na mesma hora começam a se desculparem. Depois, a gerente explica que a Corte Arcana recomenda que um grupo tenha 10 pessoas ou mais, porque as estatísticas dos últimos 30 anos mostram que grupos com menos de 9 pessoas possuem uma taxa de vitória de menos de 4%, enquanto os com 10 pessoas ou mais possuem 9% de vitória, e com acima de 20 pessoas possuem 11%, ou seja, quanto mais integrantes no grupo melhor. Porém, Lisha não gosta da ideia, porque para ela é melhor ter uma equipe só com os dois do que ter outros participantes que não gostam de jogar. Por conta disso, Miranda os aconselha a fazer uma aliança com equipes que tenham poucas pessoas, e fala que confia em Faye para conseguir bons jogadores. O cara questiona, afinal conseguir esse é trabalho dela, mas a gerente explica que é necessário que os dois encontrem pessoas que combinem com eles, e após dizer isso, ela finalmente vai descansar. No dia seguinte, Faye se encontra com Lisha em um local que ele explica ser a sessão de consulta. O cara conta que já tinha feito um chamado de membros virtualmente, porque todas as aplicações de equipe são digitais, e caso apareça alguém procurando por jogadores, vai chamar por ele. Porém, em alguns casos, como não conseguir falar com algum parceiro, é melhor uma consulta pessoalmente, e por isso alguns jogadores procurando o time podem aparecer na sessão de consulta. Por esse motivo, Faye decide ficar por ali aguardando ver se alguém aparecer, enquanto entra em contato com algumas equipes para ver se aceitam a entrada dos dois. Ele começa ligando para Ashlan, um capitão de um time chamado Blaze. Assim que atende, o cara demonstra estar super empolgado para Faye entrar para sua equipe. Afinal, ele é um jogador novato, super capacitado e que ainda não possui um time. Porém, assim que Faye conta que também tá junto com a antiga deusa, Ashlan desliga na cara dele. Faye fica sem entender e retorna a ligação. Então o capitão atende e pergunta se não pode ser só ele para entrar na equipe, porque a deusa tá envolvida em um incidente. Percebendo que Faye não tá sabendo de nada, Ashlan conta que Lisha não aceita que ninguém insulte o jogo dos deuses, e depois de uma derrota, uma certa equipe acabou ficando frustrada com os jogos. Após encherem a cara, eles começaram a falar que os jogos eram pura bobagem e a deusa acabou escutando o grupo reclamando. Então os dois apóstolos foram parar no hospital e o acontecimento ficou conhecido como incidente sangrento com a deusa. Na mesma hora, Faye questiona a atitude
atitude de Lisha, que fica sem saber o que dizer e explica que ela não controlou bem a sua força no dia. Então Ashlan, sem saber que Lisha estava perto da ligação, explica pra Faye que lamenta, mas não vai poder aceitar a deusa na sua equipe, por mais que ela tenha a aparência de uma garota linda, embora com pouco busto. O comentário do capitão sobre o corpo de Lisha faz ela ficar completamente insatisfeita e um pouco insegura de si mesma. Então Faye rapidamente desliga a ligação com seu amigo e tranquiliza a garota. Depois, o cara analisa as opções e decide ligar para uma equipe chamada Black Rose, por eles terem uma excelente analista de jogos. Ele conta para Lisha que é comum os times terem uma pessoa responsável por pesquisar e analisar o conteúdo dos jogos, assim como ter técnicos que os treinam. E assim, Faye liga para a Capitã Yuki, do time que tá interessado. A garota confirma que seu grupo tá precisando de novos integrantes, porém alerta que muitos jogadores já demonstraram interesse em fazer parte da equipe e não conseguiram, porque eles são muito exigentes. Mas como se tratava de Faye, ela diz que consegue uma vaga para ele naquele momento. Faye agradece e pergunta para a capitã se ela não aceitaria uma outra pessoa no time junto com ele. Yuki fica interessado em ouvir a recomendação de Faye, mas ao descobrir que se trata da antiga deusa, a garota entra em desespero e desliga a ligação. Então Faye pergunta o que mais Lisha aprontou. Ela tenta dizer que não fez nada, mas começa a conversar de um jeito estranho, o que faz o cara desconfiar que a deusa tá mentindo. Com a pressão, Lisha acaba contando que nos últimos 6 meses ela tem ficado à toa e por isso ficou praticando jogos de batalha com humanos no Coliseu do Subsolo, sendo que a sua primeira adversária foi justamente Yuki. Porém, Lisha explica que na época ela ainda não conseguia controlar bem seu poder e acabou deixando a garota bem traumatizada. Faye chama a atenção da Lisha e percebe que os dois não vão conseguir entrar em times já formados. A deusa se sente culpada por isso e diz que ela só queria aprender mais sobre os humanos. Faye a compreende, porque sabe que a garota inclusive já leu vários livros sobre conhecimentos humanos para os conhecer melhor. Então ele conta que como os dois não podem entrar em nenhuma equipe existente, podem recrutar jogadores habilidosos para criarem o próprio time, como alguém com poder de teletransporte. Justo nesse momento, uma garota com essa habilidade aparece, o que faz a dupla na mesma hora se interessar por ela. Afinal, aquele poder é bem útil e funcional. Eles seguem a garota até o balcão da sessão de consulta, onde escutam ela dizer que foi para lá para se aposentar. Então Lisha rapidamente queima o papel de aposentadoria da garota, o que deixa ela sem entender nada. Em seguida, a garota reconhece a deusa dragão e Faye, o iniciante habilidoso, que explica que os dois estão procurando companheiros para jogar. Ela nega completamente a ideia de entrar para a equipe deles, mas acaba aceitando conversar a respeito quando Faye sugere para eles comerem alguma coisa. E assim, ela conta que se chama Pure Diamond, tem 16 anos e possui uma vitória e uma derrota nos jogos dos deuses. Faye estranha a garota ter uma habilidade muito poderosa e mesmo assim querer se aposentar por conta de apenas uma derrota. Afinal, para uma apóstolo, o jogo é igual a um trabalho, assim como para os profissionais de esporte que trabalham duro todos os dias para se melhorarem e ganharem fãs e pedidos de autógrafos pelos resultados. Enquanto Faye reflete sobre o assunto e verifica os dados da garota, Lisha observa Pure fazer aparecer um novo pote de sorvete um atrás do outro, e quando o cara percebe, ela já tinha comido 35 porções. Depois, Faye conta que verificou no sistema os dados sobre a derrota dela, e a garota explica que esse é o motivo da sua aposentadoria. Seu poder permite que, além de realizar o teletransporte que move humanos e objetos, também possa trocar as coisas de lugar, como ela fez com os doces. Pearl conta que na partida que perdeu, a regra era proteger o líder, mas quando Deus se aproximou, ela ficou tão apavorada por pensar que seria esmagada, que acabou ativando seu poder por acidente e trocou de lugar com o capitão da equipe, o que levou à derrota de todos os participantes, e por conta disso, ela deseja se aposentar. Faye observa que Pearl pode ter sido responsável por uma derrota, mas com certeza ela já deve ter salvo muita gente com seu poder, mas isso não anima a garota, que explica que ela não conseguiu atender as expectativas, já que a troca de lugares não é uma habilidade tão boa quanto parece, porque para funcionar, ela precisa ter tocado no objeto por 3 minutos antes. Pearl conta que erra até para medir o tempo, e por perder o controle do seu poder e ser desastrada e assustada, alguns colegas tiveram que se aposentar, por terem perdido 3 jogos. Além disso, ela fala que só conseguiu uma vitória por conta do seu time. Então Lisha diz que Pearl tá menosprezando os deuses por achar que um time com um peso morto conseguiria vencer uma partida. A deusa deixa claro que os dois não vão culpar ela, mesmo que percam por causa de algum erro. Afinal, é algo normal de acontecer. Mesmo com a proposta da deusa e de Faye, Pearl permanece querendo se aposentar e vai embora através de um portal, deixando os dois sozinhos. Isso faz o cara se lembrar outra vez da pessoa que jogava com ele na sua infância, que dizia que os jogos são para se divertir. Então, quando Lisha pergunta se os dois vão atrás de uma outra pessoa, Faye diz que eles vão pesquisar qual é o dormitório de Pearl, porque ele acha um desperdício as coisas acabarem daquela forma. A deusa pergunta se Faye pensa isso por causa do poder da garota, e ele explica que na verdade não quer que Pearl a aposente, porque dessa forma ela vai ter medo de jogos pelo resto da vida, o que seria um verdadeiro desperdício. E assim os dois vão até o quarto da Pearl.
Eles tocam a campainha, porém ninguém atende e Lisha descobre que a porta estava aberta. Faye fica com medo da Pearl já ter ido embora e entra desesperado procurando por ela, mas com isso acaba pegando a garota trocando de roupa. Depois da Pearl se vestir, ela explica que costuma usar os portais para entrar no quarto e por isso esqueceu de trancar a porta, e fica com vergonha do cara ter visto ela trocando de roupa. Em seguida, a garota explica que se tornou uma jogadora na mesma época que Faye e sempre admirou ele por ser tão bom logo de cara, e por esse motivo, ela não acha que é a pessoa ideal para fazer parte da equipe dele, porque só seria um fardo para todos. Faye discorda dela quando percebe várias sacolas no quarto da Pearl. A garota explica que preparou lanches como forma de pedir desculpas aos seus antigos colegas, por ter feito eles perderem a partida, mas nenhum deles aceitou o pedido de desculpas, e ainda disseram que ela não é digna nem mesmo de ver o capitão do time. Lisha fica irritada com a situação, e diz que nenhum dos membros da equipe, e nem mesmo ela, entende que ganhando ou perdendo, o que importa é se divertir e jogar outra vez, além de entender que é natural que um deus ganhe em um jogo dos deuses, e por esse motivo não é justo colocar toda a responsabilidade da derrota em uma só pessoa. Pearl fica feliz ao ver como Lisha pensa, mas insiste em dizer que não tem nada que ela possa fazer a respeito dessa situação. Então Faye diz pra garota que ela pode limpar o seu nome. O cara fala pros três jogarem uma partida junto com a antiga equipe de Pearl, para que ela os ajude a vencer e possa mostrar seu potencial, porque apesar de ser bem frustrante terminar um jogo com uma derrota, e ela ainda tem direito de desafiar os deuses em outras partidas. Pearl fica sem saber o que escolher, e Faye diz pros três tentarem ao menos uma vez, e que ele não vai insistir depois disso. Então a garota fica emocionada pela forma que foi recrutada pelos dois, e aceita participar de um jogo dos deuses com eles. Porém, quando o momento da partida chega, Pearl fica completamente nervosa pela forma dos seus antigos companheiros a encararem. Antes deles entrarem pro reino espiritual superior, Miranda aparece e avisa pra Faye que ela teve que infringir regras para contar a ele o dia em que a antiga equipe da Pearl, chamada Inferno, iria jogar, e por esse motivo é importante que eles ganhem. Além disso, eles também atraem bastante visualização, então Miranda lembra Pearl que o mundo inteiro vai estar assistindo a partida, e ela deve dar o seu melhor. Isso deixa a garota ainda mais nervosa, mas Lisha lembra que o objetivo dos três é se divertir. Os jogadores começam a passar pelo portal para irem até Elementos, e a deusa começa a levar Pearl. Mesmo assim, a garota continua desesperada e fala que não tá pronta. Então Faye lembra que eles compensam os erros com a vitória, e assim, após Pearl receber todo o apoio, os três passam pelo portal e vão parar no céu. De repente, algo enorme aparece embaixo das nuvens e Faye reconhece que aquele é o jogo contra o deus do desespero, Uroboros, responsável pela derrota de vários apóstolos, que perderam a partida sem poderem fazer nada. Porém, ao invés de ficar preocupado, o cara fica empolgado com a ideia de desafiar o deus no seu próprio jogo. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!